Olá, pessoal! Aqui é a professora Elaine, de Educação Tecnológica. Como vocês estão? Hoje nós vamos relembrar o nome de algumas das peças que a gente mais utiliza nas nossas aulas. E também nós vamos descobrir a sua funcionalidade, começando com os nossos blocos, que são essas pecinhas que possuem esses encaixes aqui, que permitem a gente acoplar um bloco no outro. Existem blocos de diversas cores diferentes também. Ele pode ser verde, vermelho, azul, amarelo, branco, preto, de diversas cores. Assim como as cores elas podem variar, os tamanhos também podem. Esses são blocos considerados pequenos, mas também existem blocos médios, existem blocos grandes, de diversos tamanhos e cores diferentes. E o que a gente pode fazer com esses blocos? Vai do que a sua criatividade inventar. Eu posso, por exemplo, com esses blocos que eu peguei aqui, talvez construir algo que dê a ideia de uma escada, por exemplo. Olha só. Somente acoplando um bloco no outro. Olha só. Já deu a ideia de subida, não foi? Já deu uma ideia de escada. Esse robozinho aqui do meu lado, a maior parte dele foi construída com blocos. Olha só. As pernas desse robô, dos dois ladinhos aqui, ó, tem blocos de cor amarelo e vermelho. Olha só. São apenas blocos que estão sendo acoplados. No tronco desse robô, ele também foi feito todo de blocos e a cabeça do robô também foi feita toda de blocos. Então, qual é a maior peça que a gente utiliza aqui? As maiores peças são blocos. Mas temos outras peças também, não temos? Temos sim. Uma delas são as engrenagens, que são essas aqui, ó. Assim como os blocos, as engrenagens, elas podem ter tamanhos e cores também diferentes. Mas se a gente olhar para as duas engrenagens assim, o que a gente vê de comum entre as duas? Primeiro que elas são em forma de círculos, né? As duas são circulares. E as duas, se a gente prestar bem atenção, elas têm isso aqui que parecem dentinhos, né? E a gente chama, inclusive, essa borda aqui de dentes. E é o que diferencia uma engrenagem da outra. Elas se diferenciam pela quantidade de dentes. Essa vermelhinha aqui, por exemplo, a gente chama ela de engrenagem de 24 dentes, porque ela possui 24 desses bloquinhos aqui, ó, que são os dentes dela. Mas será que esse robozinho aqui do lado ele possui engrenagens? Vamos analisar? De cara, nós já encontramos duas engrenagens, né? Olha, tem uma engrenagem aqui do lado desse braço e tem outra engrenagem do lado do outro braço. Será que essas engrenagens elas têm alguma função específica ou elas foram colocadas só para enfeite nesse robô? Se nós formos analisar, olha só, quando a gente movimenta o braço do robô, o que acontece com as engrenagens? Vamos olhar para elas, olha, o braço está mexendo. O que acontece com a engrenagem? Ela também se move. Todo movimento que os braços do robô faz para cima ou para baixo, as engrenagens elas também vão rodando. Ou seja, essa engrenagem ela auxilia no movimento do nosso robô. Mas será essa engrenagem sozinha que faz isso? Não. Tem outra peça que nós também utilizamos bastante nas nossas montagens, que são os eixos. Que são esses aqui, ó. Eixo, eixo. Assim como os blocos, as engrenagens, os eixos, eles também podem ter tamanhos diferentes e cores diferentes. O eixo que auxilia na movimentação dos braços desse robô, vocês estão vendo aqui, ó, é um eixo de cor azul. Mas esse eixo, professora, parece que tem uma engrenagemzinha nele, é isso mesmo? Olha, vamos olhar de mais perto. Tá vendo? Parece duas engrenagens, não é? Existem tipos de eixos também que eles são acoplados com engrenagens, que é o caso desse eixo de cor azul. Ele continua sendo um eixo, mas ele é um eixo que também nele possui uma engrenagem.
Se nós aproximarmos mais, olha, parece com dentes, né? E lembra qual é a peça que tem dentes? São os blocos? Não, são as engrenagens. Olha só, lembra que as engrenagens possuem esses dentinhos aqui? Então, essa engrenagem que está aqui acoplada junto com esse eixo, ela também possui dentes. Ela também é circular, ou seja, ela é uma engrenagem. Essa pecinha aqui, a gente continua chamando ela de eixo, mas ela é um eixo com engrenagem. Existem diversas outras montagens que elas possuem essas 3 peças de Lego que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a nossa garra. Ela é uma garra toda feita de Lego. E olha só, a função da garra não é pegar objetos? Então, a nossa garra de Lego, vamos ver se ela consegue também? Olha só. Ela pode pegar o objeto e colocar em outro lugar. Pronto, depositei o objeto. Vamos procurar peças conhecidas aqui nessa garra? Olha só, a primeira que a gente pode encontrar são os eixos. E tem vários eixos aqui, olha. Tem eixo azul, tem esse eixozinho cinza, que tem vários dele também. Tem outra peça que a gente também conhece bastante, né? Que são os blocos, olha. Tem bloco vermelho e tem bloco vermelho. Então, a garra já tem 2 objetos que a gente conhece bastante. Outra montagem. Esse... Ai, cansei. Outra montagem que também possui alguns elementos conhecidos é este portão aqui. Olha só, vamos procurar elementos conhecidos nesse portão? Vou levantar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha só, blocos, eixo que está aqui dentro, aqui do outro lado, eixo e engrenagens, aquela mesma engrenagem de 24 dentes, a vermelha, né? Então, aqui nós já temos os 3 elementos que a gente conheceu hoje, nós possuímos os 3 na mesma montagem, em um portão. E vamos ver como é que ele funciona? Olha, a gente roda a manivela aqui e esse portão, ele abre. Olha, vou colocar do lado para vocês observarem. A manivela para o outro lado, o portão, ele fecha.